Olá pessoal, hoje nós vamos fazer aqui um bolo de brigadeiro com morango. Para fazer o bolo brigadeiro com morango, eu vou fazer uma massa de pão de ló de chocolate, tá? Eu já ensinei aqui no canal uma massa de pão de ló branca com 3 ingredientes. Hoje, diferente, eu vou fazer uma massa de pão de ló com emulsificante, que é aquela massa de pão de ló que fica bem fofinha, que rende mais, porque o emulsificante ele faz isso, tá? Você consegue fazer uma massa com menos ovos e com um volume maior, porque o emulsificante ele deixa macio, deixa fofinho e dá volume para essa massa, então ela rende mais, tá? E então é isso que nós vamos fazer, pão de ló com emulsificante. Para fazer essa massa, o que vamos precisar? Eu tenho aqui 5 ovos, 250 gramas de farinha, 200 gramas de açúcar, 20 gramas de emulsificante, 12 gramas de fermento químico, 50 gramas de chocolate 50% cacau e 75 ml de água. Quando a gente faz um pão de ló tradicional, a gente bate os ovos tudo separado, os ovos com açúcar, depois acrescenta a farinha aos poucos. O pão de ló com emulsificante, ele tem a facilidade de que você consegue colocar tudo na batedeira e bater tudo de uma vez, sem precisar fazer nenhum preparo, tá? A única coisa que eu deixo para colocar por último é o fermento. E mesmo assim, não tem problema, se eu colocar e bater junto ali, vai dar certo igual, tá? Mas eu gosto sempre de colocar o fermento no final do preparo. Então eu coloco todos esses outros ingredientes aqui no tachinho da batedeira e vou bater tudo junto, tá? Então vamos lá. Vou começar aqui então. 5 ovos, a farinha, o açúcar, o emulsificante, chocolate em pó. Se você quiser fazer essa receita branca, é só você não colocar esses 50 gramas de chocolate e seguir a mesma receita, tá? A água e vou bater. Só dar uma misturadinha aqui, o globinho mesmo da batedeira aqui, só para não voar do lado. Pronto, ó, a nossa massa já tá pronta. Vou mostrar, olha aqui a textura que ela fica, tá? Ela cresce bastante aqui no tachinho, tá? Ela dá bastante volume. Agora eu vou só finalizar. E se você quiser deixar ela um pouco mais escura do que essa minha, deixar aquela massa bem pretinha, é só você colocar um pouco mais de chocolate. Pode colocar ali até 100 gramas do chocolate 50%, tá? Vou colocar agora aqui o fermento e vou mexer só para incorporar. Mas aqui ela tá clarinha assim, mas quando ela for pro forno ela vai ficar bem mais escura, tá? Essa minha forma aqui, ela mede 25 de diâmetro por 5 de altura, tá? Vou usar desmoldante, mas você pode untar aí com manteiga, com margarina, polvilhar farinha, tá?
Eu coloquei toda aquela massa aqui nessa minha forma, vai dar uma massa bem alta. Se você quiser, você pode dividir essa massa em dois para ficar um pão de ló mais baixinho, tá? Aqui ele vai crescer, vai dar um pão de ló aqui bem alto, tá? Eu vou levar para o forno agora. Forno pré-aquecido, gente, como eu sempre digo para vocês, quando vai assar bolo, pré-aqueça o forno na temperatura que pede a tua receita, aqui no caso é 170 graus, por aproximadamente 30 minutos, de 30 a 40 minutos aqui, dependendo aí do forno, tá? Então eu vou levar para o forno, já pré-aqueci meu forno, vou levar para assar. Pessoal, esse bolo que eu tô fazendo aqui, essa massa, vai dar 3 kg de bolo depois de recheado, tá? É uma encomenda que eu tenho para uma festinha onde vai ter 20 crianças, não, ao contrário, 20 adultos e 10 crianças, tá? Como que eu calculo para saber, para me falar para o meu cliente quantos quilos de bolo ele precisa para essa festinha? Tem confeiteiras que fazem bolo por tamanho, eu faço por quilo, tá? Meus bolos sempre eu faço por quilo. E eu calculo 100 gramas por pessoa, que seria uma fatia de bolo por pessoa, tá? Uma fatia de 100 gramas por pessoa. Normalmente, quando a gente calcula 100 gramas por pessoa, dá e sobra bolo, porque nem todo mundo come uma fatia de 100 gramas, tá? Eu faço esse cálculo. Se o cliente quer que sobre bolo, então você oferece ali meio quilo a mais, 1 quilo a mais, isso aí vai depender do teu cliente ali, tá? Mas o cálculo que se faz é esse, é 100 gramas por pessoa. E pode fazer que isso dá super certo. Eu sempre faço dessa maneira, tá? Eu sempre digo isso pro meu cliente, para ele calcular 100 gramas por pessoa. Então depende ali, vai ter 30 pessoas, são 3 quilos, vai ter 40 pessoas, são 4 quilos. E sempre é bom a pessoa fazer ali um meio quilo a mais para ter uma sobrinha ali, para garantir, né, que não falte bolo. Mas normalmente dá e sobra bolo você fazendo o cálculo dessa maneira, tá? Enquanto a nossa massinha tá assando, nós vamos fazer aqui então o brigadeiro para recheio, tá? Para fazer o nosso brigadeiro eu tenho aqui, eu já coloquei aqui na minha panela 2 caixinhas de leite condensado. Aqui eu tenho 100 gramas de chocolate em pó 50%, 2 caixinhas de creme de leite, e 2 colheres de manteiga. Aqui eu vou dissolver bem isso aqui, dissolver bem esse chocolate em pó antes de levar para o fogo, para não formar nenhum gruminho, não ficar aquelas bolinhas de chocolate. Depois eu vou levar ao fogo e vou cozinhar isso aqui no ponto de recheio, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o ponto de recheio, que é um pouco antes do ponto de brigadeiro de enrolar. E esse aqui, ele não vai mesmo dar ponto de brigadeiro de enrolar, porque vocês viram que eu coloquei 2 caixas de creme de leite aqui dentro, que daí ele não vai deixar aquele brigadeiro muito enjoativo, muito doce. Então agora eu vou levar isso aqui pro fogo e daqui a pouquinho eu mostro o ponto para vocês. Ó, já tirei meu brigadeiro aqui do fogo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tá bem quente ainda, acabei de tirar. Ó, parece que ele tá mole, tá? Parece que não vai dar pra rechear esse aqui, mas a hora que ele esfriar, ele vai ficar bem no ponto pra recheio, tá? Porque pra recheio não pode ser aquele brigadeiro muito duro, tá? Ele tem que ser um brigadeiro cremoso. E esse aqui, a hora que ele esfriar, ele vai ficar no ponto certo para fazer o recheio. Agora eu vou transferir ele aqui dessa panela para um outro e vou deixar ele esfriando. Para deixar ele esfriar, você coloca um plástico filme em cima dele aqui, que ele gruda ali no doce, tá? Para não formar nenhuma casquinha, nada em cima. Então, vou transferir aqui.
Isso aqui, gente, eu cozinhei ele mais ou menos 20 minutos em fogo baixo, tá? Eu gosto sempre de cozinhar o doce no fogo baixo para não pegar no fundo da panela, não queimar no fundo da panela, tá? Então agora aqui, ó, eu vou pôr o plástico. Primeiro eu vou deixar ele esfriar um pouquinho aqui, porque ele ainda tá muito quente. Daí eu vou pôr o plástico em cima aqui e vou deixar esfriar para dar o ponto de rechear o bolo. Pessoal, vamos agora então aqui rechear a nossa torta de brigadeiro com morango. Antes de eu começar a rechear, vou falar para vocês aqui como que você vai fazer para você calcular para que esse bolo aqui der 3 quilos. É lógico que a gente nunca consegue acertar 3 quilos certinho. Quando eu faço as minhas encomendas, eu sempre digo para o meu cliente que esse bolo sempre pode passar um pouquinho. Ele nunca vai dar 3 quilos certinho, pode dar 3,100, 3,200. Também não pode deixar passar muito, tá? Porque se o teu cliente pediu 3 quilos, ele não vai querer pagar 4. Então você tem que calcular o teu recheio aqui para que der o peso. E como que eu faço? Então a minha massinha aqui, ela tem 700 gramas, eu já pesei ela deu 700 gramas. Então aqui eu vou calcular quanto eu vou pôr de recheio e de cobertura. 700 gramas de massa, eu tenho 500 gramas de morango e 1 quilo de brigadeiro. E mais aqui uns 100 ml de calda que eu vou molhar esse bolo. Então vai me sobrar, se eu colocar tudo aqui, 600 gramas para cobertura, tá? 600 gramas é bastante chantilly, porque o chantilly é leve. Então 600 gramas é o suficiente para você cobrir o bolo, mesmo que eu vou fazer um trabalhado em volta, aqui em cima, 600 gramas vai ser o suficiente para cobrir esse bolo, ok? E vai dar certo os 3 quilos, talvez um pouquinho mais ali, né? Então, vamos lá, eu vou cortar a minha massinha aqui. Como é que eu faço para cortar a massa para que não fique torta? Primeiro, eu coloco a minha faca só no tamanho da faca aqui, ó, que ela entra dentro do bolo aqui. E eu vou rodando a minha massa e eu corto ela somente esse tantinho aqui, tá? Ela vai só erguer as beiradinhas e depois que eu passo a faca aqui, porque daí ele vai ficar reto, vai sair aonde eu já cortei aqui antes, tá? Assim você consegue tirar o bolo reto. Na segunda camada eu faço a mesma coisa, ó. Eu começo cortando em volta aqui do bolo e depois eu vou passar a faca dentro aqui e vai sair bem retinho, ok? Vou tirar aqui as duas partes para mim começar a rechear então o meu bolo. Eu não vou pôr esse bolo no aro, porque eu não vou deixar ele gelar, não vou precisar prensar ele, não é um bolo que eu vou ter que prensar, que eu vou ter que gelar, porque o meu brigadeiro ele já tá bem firme, vou mostrar aqui para vocês, ó, como ele ficou bem cremoso, tá? Ele tá firme, mas tá cremoso esse brigadeiro, ele tá próprio pro recheio. E eu já vou fazer as camadas aqui mesmo, aqui embaixo eu tenho um suportezinho aqui para depois eu poder tirar daqui e colocar num prato. Se quiser, você já pode fazer diretamente do prato, tá? Eu gosto de fazer aqui e depois eu faço só o acabamento no prato. Porque assim não lambuza, não suja o prato nem nada. Então, eu vou começar molhando, então, o meu bolo. A minha caldinha aqui é meio de água e meio de leite condensado, tá? Meio a meio quando eu faço essa calda aqui. Então, eu vou molhar meu bolo. Parte de baixo nunca molha muito, porque essa parte de baixo aqui vai ter que suportar todas as outras camadas, então é bom não molhar demais a parte de baixo. Aqui eu vou fazer essa contenção aqui, ó, de brigadeiro. Vou deixar essa camada de brigadeiro aqui e vou colocar morango só aqui no meio. Por quê? O morango ele solta água. Se eu encher de morango aqui, até em volta aqui, o que vai acontecer é que esse morango pode soltar água e escorrer aqui nas laterais do bolo, tá? Então eu vou colocar brigadeiro aqui e morango só aqui no meio. Aqui onde eu fiz esse brigadeiro mais alto, eu não vou colocar morango. Espátula de trabalho.
Agora sim, aqui essa parte do meio, molhei bem ela, tá? Cima pode molhar bem. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Deixa eu falar para vocês um pouquinho aqui do chantilly que eu vou usar. Esse bolo que eu vou fazer aqui, ele vai ter uma decoração do dinossauro, tá? Então, eu vou fazer em volta um marrom para imitar ali umas pedras e em cima um verde para imitar um gramado, tá? Pro marrom, eu fiz aqui o meu chantilly. Se você tiver, esse aqui, ó, ele saiu um marrom terra aqui, tá? Para mim fazer essa cor aqui, eu misturei o vermelho com o verde, tá? O vermelho morango com o verde folha. Misturei esses dois aqui e ele deu esse marrom terra aqui, tá? Se você já tiver o marrom terra, se você já tiver essa cor, sem problema, você pode usar diretamente, tá? Eu não tinha aqui, então eu usei esses dois. Eu usei o vermelho morango e o verde folha e deu essa cor aqui, tá? Deu esse marrom aqui, ok? Esse meu chantilly aqui, ó, de tanto eu manipular ele, vocês estão vendo que ele tá assim passado, eu já vou hidratar ele para deixar ele lisinho aqui pra gente poder usar. Já vou mostrar para vocês como que se faz isso também, tá? Aqui eu vou fazer um pouco do verde, então, já tem aqui, ó, o meu chantilly batido. Gente, chantilly, quando você vai bater, bate chantilly em velocidade média, não bate na rápida que incorpora ar demais, tá? Então bata na velocidade média ali. Tenha um pouco de paciência, ele vai demorar um pouquinho mais, mas é melhor do que você bater na rápida e incorporar ar demais no teu chantilly e ficar muito cheio de bolhas, tá? Aqui, então, eu vou fazer o verde que eu vou precisar, é o verde folha mesmo. Então eu vou usar esse aqui direto. Coberto. Você vai colorir chantilly, sempre toma cuidado, vai pondo aos poucos para chegar no tom que você quer. Nunca coloque demais. Ó, aqui ficou muito claro, eu quero um pouco mais verde, um verde um pouco mais escuro. Então, eu vou colocar um pouco mais de corante. Aqui, para esse verde aqui, só o corante que eu coloquei aqui já é o suficiente para hidratar esse chantilly
Ó, eu não vou precisar colocar aqui mais líquido, mais nada, porque ele já chegou no ponto ideal aqui para fazer o que eu preciso, tá? Agora o marrom, ó, já chegou no verde também. Esse tom de verde aqui tá bom para mim. Então eu vou deixar aqui reservado. E vou hidratar esse meu marrom aqui, que ó, ficou bem passado, tá vendo como ele tá cheio de furinho? E como que eu faço isso aqui? Para hidratar o chantilly, você pode usar ou um outro chantilly líquido, que você ainda não bateu, ou você pode usar aquela calda que você molhou o bolo, ou você pode usar leite condensado também, tá? Eu vou colocar leite condensado aqui para fazer esse trabalho. E você vai colocando aqui aos poucos, tá? Você coloca um pouco, mexe, vê se chegou no ponto certo. Porque se você for trabalhar com chantilly desse jeito que tá, você não vai conseguir, ele vai rachar, não vai ficar bacana, tá? Então você tem que mexer ele até, hidratar ele até ele ficar no ponto certo. Vou mostrar como que ele vai mudando a textura dele. Ó, vamos ver como ele vai mudando a textura, ó, vai ficando liso, vai saindo aquelas bolinhas. Pessoal, eu já enchi aqui a minha manga, eu tô usando o bico 4B aqui, para mim fazer em volta aqui, que eu vou fazer tipo umas rosetas em volta aqui, só para simular aqui como se fossem umas pedras. E aqui um bico chuveirinho, esse aqui não é bem chuveirinho, é tipo chuveirinho, ele tem 3 fiozinhos só assim, que vai ser o gramado em cima, tá? Você pode usar o bico chuveirinho aí. Aqui para usar essas mangas aqui descartável, eu corto aqui na altura e corto essas lateral delas aqui, ó, porque isso aqui atrapalha a hora que você for passar no bolo, elas estragam o bolo, então você tem que cortar aqui, com cuidado para não cortar muito rente também, para não rasgar elas, ok? Vou colocar aqui também o meu verde. Tá, ó, é esse aqui, ó. E aqui o meu bolo, gente, eu passei só uma camadinha aqui em cima aqui, de leve aqui, não alisei nada, só passei essa camada aqui, porque eu vou cobrir todo com esse chantilly aqui, tá? Então eu vou começar fazendo aqui, como se fosse realmente aqui, ó, umas rosetas, tá? Agora aqui em cima eu vou fazer o gramado, então, tá? Apertada e puxa pra cima com vontade. Isso. Uma apertada e uma puxada. E é assim mesmo, gente. Um vai cair de um lado, do outro. É pra ficar assim mesmo. Não é pra ficar tudo certinho, não. É pra ficar assim, meio irregular mesmo.
Pronto, pessoal, então eu fiz aqui, ó, a graminha aqui em cima e aqui embaixo também eu fiz um acabamento aqui com a graminha, tá? Embaixo do prato aqui também fiz o acabamento e eu vou ponhar os tags em cima aqui dos dinossauros, tá? Aqui é o nome dele. Vai me falando aí como que vai ficando. Pessoal, então tá aqui, ó, nosso bolo finalizado, tá? Nosso bolo dos dinossauros. Aqui você coloca aí depois, expõe os bichinhos aí da maneira aí como você achar melhor. Vocês viram que aqui, ó, o número 5 eu tive que colocar um hastezinho maior aqui, porque ele tinha ficado escondido, tá? Eu coloquei uma haste maior nele aqui pra aparecer bem. Então, tá aqui nosso bolo de dinossauros finalizado.